Olá a todos, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nome do Senhor, o nome de Deus. E para falar do nome de Deus, eu quero falar sobre esse texto aqui, Levítico 20. E para falar desse nome, eu quero ler esse versículo para vocês aqui. Entenda uma coisa: desonrar o nome de Deus está relacionado com você adorar outro que você considera Deus. É você dizer que outro é Deus e não Ele. Isso é desonrar o nome de Deus, porque Deus é Senhor. Você pode não saber. Desonrar o nome de Deus não é você não saber a pronúncia do nome. Não tem nada a ver com isso, tá? Você pode querer aprender o hebraico, aprender a origem, tudo. Você pode querer aprender o que você quiser. Mas desonrar o nome, você não desonra quando você aprende. Tipo assim, quando você sabe, eu pronuncio Jesus. Não tem nada a ver com isso. Desonrar nome, gente, está relacionado com a obediência. Tá relacionado a você reconhecer quem é Deus na sua vida. Simples. Quem é Deus? É um único. Não existe dois, nem três, nem quatro. Então, quando você reconhece alguém que não é Deus, vou dar um exemplo. Em vez de eu dizer que o mesmo homem, né, aquele que veio em forma humana, mas que veio de Deus, que habitou lá, no meio dos discípulos, no meio do povo de Israel, que é a verdade, a vida. Se eu digo que eu creio nele, eu estou crendo nele. Não importa a pronúncia que eu diga. Se eu chamo ele de Jesus, ou de Yeshua, eu não sei, ou Jesus. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu tenho certeza que se eu fosse conhecer Jesus, era muito provável que eu conhecesse como Jesus Christ, uma coisa assim. E você, se tivesse nascido na China ou no Japão, você ia ter ouvido falar de Jesus de outra forma de falar, mas você ia conhecer ele. Então a pronúncia não tem nada a ver, gente. Quando eles falavam de Deus, eles falavam Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Por quê? Porque eles estavam falando do Deus que esses homens criam, no Deus que eles serviam. A questão é você reconhecer o Deus da vida, o Deus que fez todas as coisas. Se você diz que outro Deus, vou dar um exemplo, o Deus pagão, vou dar um exemplo, um Deus existem vários deuses romanos, eu nem lembro agora alguns, mas vamos supor que você reconheça, vamos supor um Deus aí que tem um nome esquisito aí de outra religião, certo? E você fala assim, esse é o Deus que, vamos supor que alguém diz que esse é o Deus certo para ela. Ela está desonrando o nome de Deus. Sabe por quê? Porque ela está crendo num Deus errado. Não importa a pronúncia, a questão ela está dizendo que é o Deus que, vamos supor, um Deus que os nórdicos acreditavam, o Deus que os egípcios acreditavam, né? Quem que eram os deuses egípcios lá? Eram vários, né? Então, você diz, eu acredito, vamos supor que alguém diz aí, alguém que era cristão e diz assim, eu não acredito em Jesus, eu acredito num Deus do Egito lá. Se a pessoa fala isso, ela está desonrando o nome de Deus. Desonrar o nome de Deus, gente, é você dizer que outro é Deus. Aí você está desonrando o nome. Que nome? Que Ele é Senhor dos senhores, o Santo, o único Salvador. Então, quando você idolatra, quando você coloca sua confiança total e dependente a alguma coisa mortal,
que não seja alguém que ocupa o lugar de Deus no seu coração, você está desonrando o nome dele, porque você está dizendo que alguém que não é Deus, você diz no seu ser que ele é Deus. Mas só que você é um mentiroso. Então você está desonrando o nome de Deus. Você está entendendo agora? A questão aqui. Eu vou ler Levíticos 20, vocês vão entender. Lá, ó, abre lá. Levítico 20. Vocês vão entender. Do 1 ao 8. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel, né, o povo que conhecia o nome do Senhor, né? E nome, quando eu digo nome, eu não digo da pronúncia, não. Eu digo de conhecer o Senhor, tá? Conhecia o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que fez as coisas, que fez o verdadeiro. E não importa a pronúncia. O que importa é você reconhecer o Deus verdadeiro. Não importa. Eu estou aqui comunicando com vocês em qual língua? Em português. E eu estou falando Deus. E vocês estão me entendendo. E é isso que importa. Não interessa a pronúncia que eu uso. A língua que eu utilize. Se alguém vai contra isso, esse alguém é um religioso que não entende quem é Deus, de verdade. Porque Deus é um Deus de amor. Um Deus que conhece o coração melhor do que muitos aí falam bem, sabe? Muitos falam bem, pronunciam, mas nem eles mesmos sabem. Nem eles não conhecem a Deus verdadeiramente. Porque eles vivem só falando de um coração vazio, de regras e de leis. Vou mostrar para vocês agora. Agora leiam lá comigo. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirá aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros, olha só, qualquer um que peregrina em Israel, que der de seus filhos a Moloque, que era um deus pagão, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra este homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim meu santuário e profanando o meu santo nome. Tá vendo ali o que é profanar o nome de Deus? É você reconhecer outro, é você sacrificar a outro Deus, é você colocar a sua total confiança a um Deus que não é Deus. Você está dizendo que outro é Deus. Ou seja, se eu digo com a minha, seja em português, seja em hebraico, seja em inglês, seja qualquer língua, se eu digo este daqui é o meu Deus, e esse, sendo que você está dizendo que um Deus pagão é o seu Deus, né? Seja qualquer língua, gente. Se eu digo que Moloque, ou seja lá, qualquer outro, for o Deus verdadeiro, se eu digo isso, eu nego Jesus Cristo, eu nego o verdadeiro Deus. E eu profano o nome dele, porque eu estou dizendo que ele não é o que é, entendeu? Quando você diz que outro é Deus, sem ser o Senhor, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que é Jesus Cristo, né? Se você não diz que ele é Deus, se você diz que é outro é Deus, Moloque, ou seja lá qual outro Deus for, se você idolatra, você tá dizendo que Jesus é mentiroso, que Deus é mentiroso, que ele não é o Senhor da sua vida. Então você está profanando o nome dele. Entendeu o que é profanar nome? O nome ali está associado ao título, a quem Deus é o Senhor. Ele é o que é, ele é Deus. Entende? Não importa a língua, o importante é você reconhecer quem ele é. Se você não reconhece, se você reconhece outro como Deus, ou se você pensa que, eu tô idolatrando. Por isso que eu falo, gente, quando você começa a idolatrar, você
Você está desonrando o nome de Deus, porque você, no seu coração, você não está reconhecendo mais o Senhor como Senhor. Então você profana o nome dele. Entende? Porque o coração da gente também fala, gente. A mente da gente, o nosso eu. Quando você se entrega a um ídolo, você está dizendo que ele é o seu Senhor. E você está negando Jesus, negando o nome dele, que ele é o Senhor. Entende? Ele é o único que pode te salvar. Se você não aceita isso e vai para os ídolos, você está desonrando. Aqui, ó, você está desonrando o nome dele. E tá vendo aqui, ó? Eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Muitos dizem aí que Jesus é um nome pagão, não sei o que, e fica aí falando essas coisas sem entender o que fala. Nem eles mesmos entendem o que é realmente. Ou se entende ou se não entende. O importante é que a gente tem que entender isso aqui, ó. Isso é desonrar o nome de Deus. É você associar Deus com outro Deus. Você dizer que outro é Deus. Ou você negar a palavra dele. Você está negando Deus. Você está negando o nome dele, Senhor. Você não o reconhece como Senhor. Como que eu vou reconhecer Deus como Senhor? Buscando conhecer a Deus mais e mais. Buscando conhecer a vontade dele. Quando eu busco conhecer a vontade de Deus, eu conheço Deus. Entende? Quando você tem o seu coração entregue a Deus, você reconhece o nome de Deus. Que nome? Que ele é Senhor, que ele é o único, o verdadeiro Deus, o Criador de tudo. E não que você tem que, sabe, tem uns que dizem que reconhecer o nome de Deus é você aprender a pronúncia certa. Isso daí, gente, não tem nada a ver. A pessoa está mais focada na língua, no idioma, quer dar aula de literatura, quer dar aula de linguagem para as pessoas, em vez de buscar a palavra mesmo, em vez de compreender, de entender com o coração as escrituras, guardar elas no coração. A Bíblia diz, gente, que que o Senhor ia colocar no coração de cada um a sua vontade, o conhecimento. Todos irão me buscar, não dirá a ninguém, busque o Senhor, busque conhecer o Senhor, porque eles me conhecerão. Ali está dizendo que cada um vai conhecer a Deus com o coração. Não vai haver mais leis. Então tudo que é lei, tudo que é, você tem que conhecer o nome, você tem que fazer isso, que não tem nada a ver com santidade mesmo, é pagão. É tudo religião, é tudo coisa do homem. Então é isso, tá, gente? Fiquem na paz do Senhor e fiquem com Deus, amém?